Como fazer para pagar menos imposto de renda da pessoa física? Quem aí já se fez essa pergunta? Esse é um tema de muita importância, não é mesmo? Bom, eu sou o Odacil Júnior, minha empresa é a PEC Contabilidade, sou especialista em imposto de renda e nesse vídeo eu vou trazer aqui as formas que você tem legais para poder pagar menos imposto. Então vamos lá. Dentro da sua declaração você vai colocar ali todos os rendimentos que você teve no ano para fazer ali uma totalização. A tabela do imposto de renda ela é progressiva. Isso significa que quanto mais rendimentos você tiver, mais imposto você vai pagar percentualmente. Não é pagar nominalmente em reais, não. A alíquota aumenta e você paga mais imposto, tá bom? Então, se você tem uma fonte de renda e você já pagou imposto daqueles rendimentos, e você tem uma outra fonte de renda que também já pagou esse imposto, quando você soma as duas rendas, você vai para outro patamar e esse outro patamar tem uma alíquota ainda maior. E aí você tem que pagar um imposto complementar dessas duas fontes de renda. Então é isso que acontece na tabela do imposto de renda. Mas você tem possibilidades de lançar despesas que são dedutíveis para que você diminua essa base de cálculo e quem sabe pague numa alíquota menor ou pague sobre um total de rendimentos menor, porque você vai descontar essas despesas. E quais despesas você pode lançar no seu imposto de renda e quais são os documentos que você vai utilizar? Eu vou te contar nesse vídeo o passo a passo de todas as possibilidades, tá bom? Então eu vou falar aqui dos dependentes, vou falar de despesas com saúde, despesas com instrução, previdência privada e as despesas do livro caixa. Vamos lá. Começando pela primeira. Em relação aos dependentes, tá? Então você pode lançar na sua declaração as pessoas que dependem de você, que você ali sustenta, você tem ali os seus gastos. Você pode lançar os seus filhos menores de 21 anos ou até 24 anos se eles forem universitários. Todos os dependentes que você incluir na declaração, você vai ter uma dedução de R$ 2.275,08 por dependente anotado. Então se você tem um filho, vai diminuir R$ 2.275,08 nos rendimentos. E aí a diferença, que ou seja, o restante que sobrar dos rendimentos, depois que você diminuiu esse valor, você vai calcular o imposto que você deve. Você também pode lançar pais, avós, bisavós que não tenham rendimentos acima de R$ 22.800 aproximadamente. Se eles tiverem menos do que esse valor, você pode incluir ele como seus dependentes. Lembrando o seguinte, toda vez que você lança um dependente na declaração, você fica obrigado a lançar os rendimentos desses dependentes e lançar os bens que ele possuir também. Então, se o dependente que você está lançando, ele tem rendimentos tributáveis e os rendimentos forem acima do limite da dedução que você tem, não é vantajoso você incluir, a não ser que seja por outras razões, tá? Mas para o efeito do imposto, não é bem interessante. Então, você pode lançar irmãos, netos e bisnetos, desde que você tenha guarda judicial, você tem uma autorização judicial para isso. Vamos para o segundo item, que é despesas com saúde. As despesas com saúde, você pode lançar todas aquelas que sejam despesas médicas, odontológicas, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos. Então, as despesas de saúde, despesas hospitalares, a nota do hospital, você pode lançar tudo isso. Que documento que você precisa para poder fazer esta inclusão? Você precisa de notas fiscais ou recibos do profissional da saúde. Os recibos eles têm que estar ali certinho, com os dados do profissional, assinado, carimbado, número do registro profissional, para que ele tenha validade, tá? Esses recibos ele tem que estar em nome do titular da declaração. Ele tem que ser o tratamento do titular ou dos dependentes que você anotou na sua declaração. Se você tiver, por exemplo, uma despesa médica do seu filho e ele não está como dependente na sua declaração, não vai importar se o recibo está no seu nome. Você não deve lançar isso na sua declaração, porque o recibo ele pode ser lançado na declaração daquele que foi o beneficiado pelo tratamento. E o raciocínio é o mesmo para planos de saúde, ok? Então vamos lá. As despesas de saúde que permitem o abatimento são essas que eu citei. Mas tem despesas que também você pode considerar de saúde que elas não são permitidas deduzir. Por exemplo, aulas de esporte. Posso incluir? Não, não pode. Academias, estúdios. Se você fazer academia ou frequentar o estúdio, RPG ou coisa parecida,
e essa aula for ministrada por um fisioterapeuta e a finalidade dessa aula for realmente o tratamento ali fisioterapêutico, né? Você pode sim lançar, mas aí você precisa de um recibo ou uma nota fiscal que represente que é um tratamento de saúde, não simples musculação, isso aí não serve, tá bom? Despesa com vacinas e remédios. Posso deduzir? Não pode. Remédios e vacinas não são dedutíveis na declaração, não vai te trazer nenhum benefício, a não ser que os remédios e as vacinas, elas constem da nota fiscal do tratamento hospitalar. Se você esteve lá no hospital internado ou fez qualquer procedimento e o hospital te entregar uma nota e na nota tiver incluída a vacina e etc., aí você pode lançar sim. Caso contrário, somente um recibo ou nota fiscal de vacina não serve. Não é dedutível para você abater no imposto de renda. O que mais? Despesa com nutricionistas também não é dedutível. Vamos para o próximo item agora, que é despesa com instrução. Ok? Então, se você tiver filhos ou você mesmo estiver estudando, filhos desde a creche, ensino fundamental, colegial, faculdade, pós-graduação, tudo isso é dedutível. Você vai informar o quê? O recibo ou a nota fiscal ali da instituição, né, de ensino, e isso vai ser dedutível na declaração. Tem um limite para isso, R$ 3.561,50 por contribuinte ou por dependente. Então, se você estudou ali durante o ano, não importa se você gastou 5, 10 mil reais, você vai poder estar lançando R$ 3.561,50. Você vai lançar o total, mas o que vai ser aproveitado para descontar dos rendimentos que vão ser calculados, o imposto é esse valor de R$ 3.561,50. Quais despesas de estudo e ensino que não são dedutíveis? Preparatórios para concurso ou para cursinho para entrar na faculdade não é dedutível. Idiomas também não é dedutível. Vamos lá, agora eu vou falar para vocês da previdência privada. A previdência privada é um instrumento bastante útil que pode trazer benefícios se você fizer a escolha da previdência correta. Se você paga imposto de renda durante o ano, ou seja, você tem rendimentos tributáveis, você pode destinar 12% desses rendimentos que você paga imposto para você fazer uma reserva, uma previdência privada, tá? E fazendo a escolha do PGBL, que é um plano de previdência que permita você deduzir do teu imposto. O que vai acontecer? Esse valor que você destinar, vamos fazer um exemplo aqui que você destinou R$ 5.000 para a previdência do PGBL. Você vai pegar os seus rendimentos e vai tirar R$ 5.000, desses 5.000 você não vai pagar imposto. Ou seja, você vai diminuir o imposto que você deve pagar na declaração. Porém, quando você for sacar essa previdência lá no futuro, você vai pagar imposto sobre esses R$ 5.000 e o acréscimo de juros que você ganhou no período que ficou aplicado, investido isso. Então, muito cuidado. Se você não paga imposto de renda, não tem imposto apurado na sua declaração e você fizer um plano de previdência PGBL, o que você está fazendo? Você não está economizando nada agora, não existe imposto para ser reduzido e lá no futuro você ainda vai ter que pagar imposto de novo sobre esse dinheiro que já estava com o imposto pago, tá bom? Então, se você quer fazer um planejamento e fazer uma previdência privada e você não paga imposto, não tem imposto apurado na declaração, também tem um modelo para isso. Você faz o plano VGBL e aí você não tem o benefício de deduzir, descontar a base de cálculo do teu imposto agora, mas também quando você sacar, você não vai pagar o imposto de novo sobre esse dinheiro que você investiu, que já estava com o imposto pago. Então, é muito importante você saber, primeiro, qual é o tamanho da previdência PGBL que te traz benefício, para você não fazer nada além do tamanho que te permite o benefício. E se você não tiver nenhum benefício, não faça PGBL, faça outro modelo, o VGBL, que assim você não vai jogar dinheiro no ralo, ok? Então eu já falei dos dependentes, saúde, instrução e previdência privada. Tem aqui ainda para falar do livro caixa, também é um instrumento que você pode utilizar para poder reduzir o imposto que você paga. Todo mundo pode fazer livro caixa? Não. São profissionais liberais que os rendimentos que ele ofere, os rendimentos que ele tem, ele precisa destinar despesa, fazer investimentos, comprar materiais para poder executar aquele trabalho.
Tá? Então isso tem um regulamento, não pode ser de qualquer maneira, né? Então profissionais, geralmente profissionais liberais, na execução do seu trabalho, ele precisa de materiais, e aí ele pode usar aqueles materiais como o livro caixa dele, lançar isso como despesas, e aí ele vai pagar imposto somente da diferença. Então se ele teve ali um rendimento no ano de 120 mil e gastou ali 60 mil de despesas, ele vai pegar 120 mil menos 60 e vai pagar imposto somente dos outros 60 que restaram. Tá? Então isso aplica-se a dentistas, consultórios médicos, enfim, os profissionais da saúde, eles se aplicam em todos, tá bom? Então, fica atento para saber se você pode usufruir dessa condição e lançar ali no seu livro caixa as despesas da sua atividade. O produtor rural também pode e deve fazer o livro caixa para que ele possa ter ali o registro de todas as operações dele. O produtor rural tem um detalhe muito específico. A própria legislação permite que seja considerado 80% do valor que ele faturar como despesas. Então, na hora de fazer a apuração do imposto, verifica-se se o total da despesa dele chega a 80% do movimento ou não. Se não chegar, a gente faz a opção, né, que a gente chama de lucro presumido ali, de 80% de despesa. E aí os outros 20% que restam é onde vai para calcular o imposto de renda. Ok? Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma outra ideia que você acredita que possa ser utilizada, que eu não possa não ter mencionado aqui, pode deixar aqui nos comentários, mandar para mim no WhatsApp ou ali no direct do Instagram, que eu vou ter o maior prazer de conversar com você sobre isso, tá bom? E se você gostou aqui, isso foi útil de alguma maneira, não esquece de encaminhar para os seus amigos, tá? Para os seus colegas de profissão, para a gente poder espalhar esse conhecimento. Estou aqui nessa temporada do Imposto de Renda 2022 com o compromisso de trazer informações atualizadas e úteis para que você possa aí passar por esse período pagando o menor imposto de renda possível dentro da lei e fazendo tudo corretamente para que não caia em malha fina e tenha todos aqueles trabalhos que a gente sabe que sempre acontece. Joia? Até o próximo conteúdo, estou por aqui. Até mais.